Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula. Hoje a gente vai falar ainda de produto ads, publicidade. A gente vem falando isso já numa sequência, né? Falando de anúncios de alta performance e estratégias de central de promoções. E também o ads, que seria um complemento aí para a gente, para o sucesso aí no caso, né? Das vendas. Aí é fazer a conversão. Então, quando a gente fala de anúncio de alta performance, a gente entende-se que não é só um anúncio bonitão, é um anúncio também que vende, certo? Então, não é acertar, fazer a palavra-chave, fazer uma foto bonita, fazer vídeo, todo o processo, fazer central de promoções. A gente precisa também ter uma estratégia para poder que ele vire realmente de alta performance, que é uma das partes da alta performance, é a venda. A outra é ele ter as possibilidades de você, dentro do mesmo produto, ali dentro do mesmo nicho, você conseguir aproveitar ele também. Então, por isso, alta performance. Acabou um produto, só revisando, né? Você está vendendo uma caneta. Você descreveu de uma forma que você pode vender praticamente qualquer tipo de caneta dentro daquele anúncio. Então, ele também é alta performance por isso, que você consegue aproveitá-lo ele à frente, né? Mas acho que o melhor de tudo é ele vender. Então, para isso a gente precisa ter essa estratégia também da venda, não é só montar. Ele vende tudo bem, ok, mas a estratégia é muito importante. E qual é essa parte da estratégia, falando em ads, né? A gente precisa fazer um conjunto de informações e também um conjunto de time, tá? Isso é importante. Então, por exemplo, se você tiver um anúncio que você fez ele lá, é um anúncio antigo. Você fez ele lá, ele está há 20 dias sem vender, nunca vendeu, 30 dias sem vender. Não adianta querer ir lá e mudar ele, mudar a palavra-chave, colocar ads, querer mudar. Exclui esse anúncio, vamos começar por aí. Exclui esse anúncio e faz um novo. E aí eu vou explicar o porquê, faz parte da estratégia, tá, gente? A gente tem um anúncio fresco. O que a plataforma ela quer? Ela quer vender. Ela quer vender mais fácil possível. E não importa de quem, se é meu, se é do Luiz, se é da Elizabeth, se é da Daniele, não importa, ela quer vender. E não importa qual o produto também. Então ela quer vender o mais rápido e o mais fácil possível também, porque ela não quer ficar gastando um monte de dinheiro lá, mandando propaganda, bombardeando o consumidor, e o cara fala, caramba, tô saco cheio do Mercado Livre mandando informação, vai lá e não vê mais, enfim, ele quer tiro certo. Dentro disso, a gente tem que criar qual estratégia? A gente entrar nesse tiro certo. Porque quando a plataforma entende essa conversão, essa alta conversão, ela impulsiona isso naturalmente. E ao contrário, é verdadeiro também. Então, quando você põe um anúncio ruim, e mesmo colocando energia lá nele, que ele não vai, é o contrário. Porque ela não vai ficar impulsionando um anúncio que não vende, um anúncio ruim, porque ela queima o filme dela. Ela mandou para o cliente, mandou um anúncio ruim, ela perdeu aquela oportunidade de venda. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que entender isso. Entendendo isso, o que a gente precisa fazer de estratégia? Montou um anúncio fresco, montou um anúncio novo. É claro, tem que estar pronto o anúncio. Palavras-chave, modelo ali dentro do modelo. Palavras-chave. Quando eu falo modelo, é palavras-chave dentro do modelo. Fazer as descrições, excelentes fotos, vídeo, fazer um anúncio bom, um anúncio de alta performance. Entrar com a central de promoções. E aí, vocês lembram na última aula que eu falei da gente colocar um preço irresistível ou uma condição irresistível para a gente startar essa venda? Que aí o que é a vantagem? A maioria das pessoas elas já viram algum determinado de produto por algum momento. Por exemplo, a caneta. Ela já deu uma pesquisada ou por algum momento ela já viu alguma caneta. Tanto é que viu alguma caneta que eu digo para comprar, tá? Tanto é que a plataforma, se a pessoa viu uma vez, ela fica bombardeando ela ali com anúncios de caneta. E aí, quando você monta um anúncio irresistível, um título bom, uma foto boa,
e com um preço irresistível, é a oportunidade do cara comprar. E aí, o que a gente faz para a gente startar esse anúncio? A gente vai montar ele todo, vamos fazer a central de promoções, vamos colocar um ads, pode ser um ads específico para esse produto. Na aula anterior, eu fiz de algumas situações que eu faço uma divisão por valores de SKU. Um valor até 100 SKU, eu faço um ads para ele. O outro de 200 a 500, eu faço um outro ads para ele. E de 500 para cima, eu faço um outro ads para ele. Mas se eu tiver algum anúncio que eu quero alavancar ele, eu posso fazer um anúncio, um ads individual para aquele produto. Setar ali o ACOS que eu quero, setar a quantidade que eu quero pagar dele por dia, e aí sim disparar. Então vamos só falar de um anúncio, tá? Para a gente montar, falar o que é o alta performance e a estratégia. Criei o anúncio, fiz a central de promoções, estou fazendo aqui, no mesmo dia. Opa, estou fazendo, beleza. Coloquei aqui um ads, vou alavancar ele, coloquei um preço bacana, dei uma pesquisada de mercado, coloquei um preço resistível, é claro, nunca prejuízo, tá, gente? Nunca prejuízo, mas a gente pensar no start dessa venda. E aí sim colocar esse ads em cima desse produto. Vamos falar um produto só, depois vocês podem replicar para 2, 3, 4, enfim. Mas vamos falar de um produto só. E aí sim colocar para esse produto em específico e liberar. O que a plataforma entende? Ela vai começar a impulsionar isso. Você colocou um ads ali e é um anúncio só, ele está irresistível. Se a pessoa clicar e comprar, tiver um clique conversão rápido, a plataforma, o que ela faz? Opa, isso aqui é bom. Acabou de subir, o cara clicou e comprou, opa, deixa eu mandar mais um. Aí ela começa junto com o seu ads, claro, com o que você determinou. Ter outro clique conversão. Ela, opa, isso aqui é bom. Opa, deu esse outro clique conversão. Isso aqui é bom. Ela começa a impulsionar. Tanto é que quando você faz um produto desse tipo, um anúncio desse tipo, geralmente as vendas saem assim, aí daqui a pouco, 2, 3, uma do lado da outra. Porque a plataforma está impulsionando isso. E aí as pessoas estão ali, ela falou, opa, isso aqui, a plataforma falou, né? A IA, né? Vamos falar assim, né? Ela vai entender, caramba, esse anúncio aqui é bom, é um ticket bom, tá bem montado, ok. Ela começa a impulsionar mais. Aí as vendas começam a virar uma avalanche que você não consegue entender. Mas isso é uma estratégia de start, tá? Até porque você colocou, como eu falei, um preço também um pouco agressivo para fazer esse chamariz, para você startar o anúncio. Porque a hora que a plataforma vê que ele tem um clique conversão alto, ela vai alavancar. E com isso, conforme vai aumentando as suas vendas, você pode ir lá e aumentando o preço, na verdade, reduzindo o desconto, que é a técnica de ancoragem que a gente fala ali, metade do dobro, né? Então, é você ir lá, opa, estou vendendo um exemplo, 3 mil. Começou a vender, opa, vou lá e vou vender por 3.200. Começou a vender 3.400. E aí você vai criando esse anúncio de alta performance, ele não perde relevância, é claro. Você não pode estar vendendo a 3 mil, opa, vou colocar a 4, vou colocar a 5, vou colocar a 6. Talvez não vá ter a eficiência. Mas se você for subindo ele ali de pouco em pouco, você vai conseguindo escalar sem perder essa atração que a plataforma coloca. Então, essa estratégia é importante para você startar um anúncio. Porque se a gente fizer, tenho lá um monte, tá tudo embaraçado lá, tenho, um exemplo, 50 SKUs. Vou soltar um ads, vou colocar todo mundo no mesmo pacote. Talvez você vai gastar clique de um anúncio que não é de alta, que não esteja de alta performance. Um anúncio que não teve clique, a plataforma não vai alavancar ele. Porque ele já passou o time. É como se ela fizesse uma marcaçãozinha negativa. Opa, isso aqui não tem interesse, não vamos mostrar isso para o consumidor. É claro, eles não vão falar isso para a gente. A plataforma não vai falar isso. Mas a gente nota-se no dia a dia que isso acontece. Então, fez um anúncio. Quem tiver conta já, que nem a Daniela já tem conta antiga, o Rogério tem conta, o Du aí, o Eduardo tem conta. Quem já tem a conta? Camila,
o Marcelinho. Então, fiz um anúncio, não teve performance nele em 20 dias, 30 dias, não adianta querer colocar lá um caminhão de dinheiro de ads que não vai adiantar. A estratégia é fazer nesse time. Fiz aqui um anúncio, claro, tem que estar relevante, tá? Não adianta também querer fazer um anúncio com foto ruim, palavra-chave ruim, vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro, porque vai alavancar, vai gastar dinheiro e não vai ter eficiência de venda. Então, você não fez um anúncio de alta performance. Então, vocês estão entendendo esse ciclo que é para você tornar realmente ele alta performance. Por isso que a gente quis colocar esse tema ainda do Ads, para vocês verem a importância de como está ligado tudo isso. É diferente de um anúncio, quando a gente fala de um anúncio catálogo, até o Ney estava comentando um pouco antes de começar a aula, quando tem-se um anúncio catálogo e você vai lá, ele vai pegar simplesmente pelo menor preço, ele vai puxar lá quem que está vendendo mais barato e vai alavancar. Você não tem como mudar o título, tanto é que você escrever qualquer coisa no seu título, copiou o EAN daquele anúncio e entrou em catálogo, você precisa ter só uma foto no seu anúncio, que é o que a plataforma exige. Mas o resto, ele vai puxar tudo anúncio de catálogo. Então não faz diferença se ele está de alta performance ou não está. É um outro jogo. Dá para se ter esse anúncio de catálogo vendendo um produto de uma revenda? Dá para ter, funciona, a escala de venda é boa, mas tem que estar ciente que a margem não é das melhores. Tá? Isso um evento de revenda. A gente não está falando de catálogo que a gente mesmo, vocês mesmos podem criar com produtos de vocês. Você tem um produto lá da sua marca, você pode criar um produto de catálogo seu. Aí é outro jogo. Mas vamos falar, entender um pouco a revenda e só entendendo sobre anúncios. Então, quando a gente não tem um anúncio de catálogo, tem um anúncio, vamos falar de importação, de produtos do dia a dia, ou mesmo que seja revenda, a gente tem que ter ele de alta performance e ele nesse conjunto de estratégias. Então, você tem que saber, quando aquela planilhazinha que eu até mandei de novo, não sei se todos viram, eu mandei de novo uma planilha de precificação, é para que ali vocês tenham na mão o que vocês estão fazendo, onde você está ali e onde você quer chegar. Eu vou projetar ela aqui de novo. A gente está falando de ads, mas só para falar um pouquinho, mostrar um pouco como é importante a parte da estratégia, tá? Deixa eu projetar aqui na tela para vocês. Vamos lá, compartilhar tela. Tá aqui. Aqui, estão visualizando? Tá bem pequenininha. Eu fiz alguns ajustes, tá? Não sei se todos aí abriram ela, mas deixei ela um pouco mais, com mais informações. Coloquei aqui até para que vocês possam usar ela como um controle de organizacional dos produtos de vocês. É claro, na revenda é mais difícil, que são muitos SKUs, né? Não dá para controlar aqui, geralmente é sistema. Mas na importação é fácil, porque geralmente são poucos SKUs inicialmente. Então dá para você ter assim uma planilha simples assim na mão, tá? Então eu coloquei, se vocês notarem lá, todos os campinhos estão com uma abinha que eu coloquei aqui para orientar também vocês, para facilitar. SKU, colocar o nome do produto, custo do Brasil. Então tá aqui, colocar o custo final já aqui no Brasil. Venda ML, o preço base, aonde você quer chegar. Aqui é a parte da estratégia, tá? Ó, o desconto. Ó, a técnica de ancoragem, também conhecida como efeito chamariz, né? Que é a gente colocar um preço mais alto e colocar um desconto. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem. Cada campinho desse, aqui o preço final, já é automático. Eu apliquei o desconto aqui, ele já muda aqui o preço automático. Ó. Então, se eu mudar aqui para 30, ele já muda ali automático. Certo? Coloquei já automático a parte da comissão, mas é claro, todos têm que alimentar qual o SKU que está vendendo ali. Tem, às vezes ele varia de 16,5 até 19, então tem que alimentar. Eu coloco nas minhas planilhas, dentro dos meus custos, um ads, eu já embuto isso aqui no meu custo para eu ter realmente o mais próximo da margem de contribuição possível, tá? Mas
fica a critério de cada um. Aqui é uma expectativa que eu acho que eu vou gastar em média. Então, já coloco aqui 5%. Custo do frete, então tem que alimentar cada um. Os impostos, eu coloquei aqui 10% só, mas cada um tem que alimentar da sua empresa. Ah, eu não tenho, tô no meio ainda, então vai lá e zera aqui a continha aqui em cima. Tá zerada, tá? Então vocês vão alimentando. Os custos já é automático, não precisa mexer. O lucro bruto aqui, né? É um cálculo automático. Coloquei aqui também na margem de contribuição. Cadê? Não tá aparecendo. Por que não tá aparecendo? Tá aqui. E não está aparecendo por algum motivo. Não sei por quê, depois vou corrigir. Mas aqui só para vocês entenderem, falando do Ads, o que a gente tem que pensar? Se eu quero chegar no meu preço de venda, que eu quero R$50, o preço dele de venda, o que eu vou colocar ele de estratégia? Eu vou usar aqui na parte de central de promoções um preço agressivo. Então, geralmente, o pessoal vai colocar com números quebrados, aqueles R$ 39,90. Então, você vai vir aqui e tentar buscar uma estratégia desse tipo, tá? Então, vamos colocar aqui 28, 25, até menos, 24%, 23, 22, R$ 39. Opa, esse aqui está bem chamativo. Então, eu vou startar. Aqui é simbólico, ainda dá uma margem de contribuição, mas só para vocês entenderem como funciona, tá? Pagando tudo, ainda com ads, ainda me dá uma margem, mas vamos imaginar que seja maior, até porque eu estou dobrando aqui, né? Custa R$10 e mesmo estou ainda ganhando ainda R$9,38, dobrando o que eu estou investindo. Então vamos colocar aqui até um preço maior, um desconto maior, só para simular. 40 aí, aqui. R$29,50. Ó, eu tenho um lucro pequeno, uma margem de contribuição 10%, ainda é um bom negócio, mas olha como que ele já fica atrativo. Então é aqui que a gente vai agir. Essa somatória de procedimentos que a gente vai usar dentro do anúncio. Opa, vou colocar ele aqui para eu startar ele. Vou ganhar pouco, mas eu starto ele. Startei o anúncio, deixei a plataforma, esse algoritmo, pegar esse anúncio e alavancar ele. Entrar nessa esteira do Mercado Livre. Aí começou a vender, aí a gente vem aqui na estratégia, ajustando. 39, 38, 37, 35, aí dependendo do tanto de venda, até chegar no nosso preço lá, que era R$39. Por isso que a gente queria, ou até menos. Opa, continua vendendo? Tá indo ainda? Tá indo vendendo? Vamos ajustando. Vamos aqui diminuindo o desconto. Lembre-se que o meu preço base, ó, eu não mexo. Meu preço base está aqui, ó. Então eu vou aqui ajustando, vou aumentando aqui minha margem de contribuição. Ó, que vem aumentando até eu chegar onde eu quero. Opa, tá aqui. Isso aqui que eu quero, tá ótimo. Tá aqui ou não? Continua vendendo ainda. Opa, beleza, 5%. Continua ainda vendendo, zero. Aí os próximos passos realmente é subir preço. Mas aqui é só para vocês entenderem a estratégia da operação. A gente, quando fala de múltiplos anúncios, é um pouco mais complicado de gerir, mas a gente tem que tentar entender e pode até separar por grupo. Então, opa, vou seguir aqui, vou subir 4, 5 anúncios de instrumentos musicais, de uma guitarra, que nem a gente estava falando na última aula. Eu posso pegar eles e fazer a mesma estratégia. E aí seguir nessa estratégia. Opa, esse grupo aqui eu startei e montei essa estratégia para esses produtos. Segue ele. Porque essa parte de olhar um pouco mais micro, olhar mais para o anúncio é inicial. Depois que ele pegar atração, ele começa a andar. Você já tem lá 10 vendas, 25 vendas, 50 vendas, e assim vai. Ele pega atração, já tornou relevante. É o que a gente quer. Então, diferente de alavancar conta, aqui é a gente alavancar o anúncio em si. Então, vou lançar um anúncio no jogo da revenda. Comprei um produto novo lá, de um fornecedor X. Chegou ele. Opa, vou começar daqui. O que eu tenho para trás, vai ter que ir fazendo aos poucos. Mas tudo que chegar de novo, já vai criando uma estratégia. Opa, vou fazer isso. Cria uma estratégia. E assim vai seguindo.
Tô falando demais, não tô perguntando nada, não tô deixando vocês falar, né? Como sempre, né? Diga, Luiz, me fala alguma coisa, Luiz, que eu tô assim, já passando de tempo. Ah, o Fernando começa, não para mais. Bom, vamos lá. Só acrescentando algumas coisas aqui, quando a gente fala em anúncios de alta performance, apesar da gente seguir todo aquele passo a passo ali, nem sempre a gente acerta de primeira, então realmente tem que testar, né? É mais ou menos o que o Fernando falou. Se não deu, depois de um certo tempo, apaga e faz de novo. Claro que, em último caso, a gente vai pensar em preço. Então, a gente vai verificar palavras-chave, vai verificar foto, descrição e tudo mais. E, em ultíssimo caso, sim, o preço ele acaba tendo um peso muito grande ali. Falando sobre esse anúncio irresistível, né, que o Fernando falou, eu também queria passar alguma coisa para vocês sobre mentalidade, né? Nunca utilize uma vontade de vocês para aplicar na operação. Então, por exemplo, nossa, esse preço está muito barato, eu ficaria desconfiado, eu não compraria. Isso é algo que acaba sabotando todo mundo também. Claro que vai ter pessoas que vão pensar desta maneira, mas vão ter pessoas que já conhecem como a plataforma funciona e realmente acaba aproveitando essa oportunidade, né? Então, não pense dessa maneira, porque a gente pensa, nós somos 1 em 220 milhões de pessoas, então existe uma probabilidade de ter pessoas que pensam completamente o contrário da gente, tá? Outro detalhe que quando a gente fala em... Aí realmente é muito sistêmico isso aí, né? Quando a gente fala em não lucrar, né? Não ter prejuízo, jamais, a gente sempre fala para não ter prejuízo, mas quando a gente fala em não lucrar nas primeiras vendas, pense da seguinte maneira: quem tem loja física, realmente aí pesa um pouquinho mais, que você tem uma estrutura física, você tem toda uma estrutura de custo operacional para estar bancando. Agora, quem está começando somente no e-commerce, você tem um custo operacional baixíssimo, entenda que não lucrar neste momento é um cenário maravilhoso, porque você está ranqueando o teu anúncio. Então, veja isso como se fosse investimento de marketing mesmo. Geralmente, marketing você ainda tira dinheiro do bolso para, né, para performar bem. E nesse caso, você está deixando de ganhar. Então, isso também é um cenário. Então, mudar um pouco essa mentalidade. Às vezes, a gente já começa a operação querendo lucrar e nem sempre o jogo é assim, tá? Então, só mostrando para vocês que tem esse equilíbrio aí, tá? Só um momentinho, eu já te chamo já, beleza? E óbvio que, como nós temos agora mentorado que tem produto de revenda, realmente essa estratégia ele vai funcionar muito bem com produtos que a gente tem uma profundidade grande de estoque. Porque se a gente comprar uma, duas pecinhas, quando a gente for ranquear, acabou o material. Então, realmente começa a mudar um pouco a estratégia aí, né? Você tendo poucas variedades, ou melhor, pouca quantidade de estoque, mas tendo uma variedade muito grande, talvez essa estratégia não vai caber por conta disso. Quando começar a pegar tração o teu anúncio, acabou o teu estoque. Por isso que o nosso jogo é o jogo de pouco SKU e muita profundidade. Então, ele vai funcionar muito bem. Então, pode ser que, muitas das vezes, quem está no jogo de catálogo, ele vai só entrar na briga de preço, né? Ele acaba não conseguindo fazer essa estratégia e ele acaba entrando na briga de preço. E se ele for fazer um anúncio próprio, ele também não vai conseguir pegar atração por falta de profundidade de estoque, tá? Então, é mais ou menos esse ponto que eu queria acrescentar aí, nessa estratégia aí. Bem colocado, Luiz. Esse anúncio de alta performance, como a gente já fala, né? É um produto para a gente ganhar relevância nele. Então não adianta, eu tenho dois, vou jogar ela fazer uma estratégia agressiva, a não sei que eu precise vender muito ele, claro, você vai usar a mesma estratégia. Mas essa parte da estratégia de você escalar ele para ele fazer vendas rápidas, isso é muito importante. Mas só lembrando, não adianta eu pegar um anúncio que está ruim, parado há um tempo, isso é importante vocês entenderem. E vou colocar um ads lá, milionário, lá para fazer ele vender. Raramente vai acontecer. Então você tem que entender que é um passo a passo, é um processo que vocês vão criar dentro do anúncio para ele startar.
Então, fiz ele hoje, eu vou colocar o Ads lá na semana que vem. Vou colocar a central de promoções só na outra. Então, não é. Você não está fazendo picado, a plataforma não está entendendo. Você está jogando teu anúncio bagunçado no ar. Então, isso é importante, você ter essa programação de você fazer ele até o final. Opa, criei estratégia, agora vamos seguir. É isso. Deixar bastante claro que o Ads, ele é um potencializador de vendas, ele não faz milagre. Então, eu sempre gosto de dar aquele exemplo aí, de nada adianta eu fazer uma propaganda muito forte de um restaurante meu que eu cozinho muito mal. Então, assim, não vou nem falar que a comida é ruim, mas vou dizer que, sim, o ambiente está feio, a pessoa vai chegar ali no meu restaurante e vai olhar assim, caramba, eu não como aqui de jeito nenhum, ele vira as costas e vai embora. Então, essa é a lógica do negócio. A gente não vai achar que o Ads ele faz milagre. Ele vai impulsionar uma coisa que já está muito bem feita. Então, ele é um potencializador. Então, teu primeiro passo, o anúncio está em alta performance. Está ali todo o dever de casa feito, e aí sim ele vai dar uma acelerada. Tá? Então, acho que essa analogia que eu gosto de falar que dá uma clareza, né? Exatamente, Luiz. Eu vou projetar aqui um anúncio até por... O Augusto estava com uma... o Augusto ia perguntar, perdão. Diga, Augusto. Não, pode seguir, no final da aula eu comento. Não, pode falar. Só falando da estratégia de abaixar o lucro, ela dá muito certo. A gente colocou para ganhar R$3 no lustre lá de 4 arcos e vendeu um monte. Vocês sabem. Lógico. No orgânico mesmo. Então, isso é uma maneira de potencializar, né? Exatamente. Aí imagine você, com uma profundidade muito boa de estoque, você começa a subir de preço gradativamente e ainda coloca no Ads. Aí o negócio voa. Então, eu sempre falo que é um somatório de tudo. Muitas vezes, quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente acha que é um único ponto que vai resolver o teu problema. Mas é uma estratégia justamente isso. A estratégia é um somatório de um pouco de tudo. E volta aos exemplos. O que faz o carro andar? É só acelerar? Não, tem que botar gasolina, tem que ligar o carro e por aí vai. Mas só que, como a gente está tão automático dirigir, que a gente só acha que é só pisar no acelerador que o carro anda, mas antes disso, um monte de coisa para fazer. E aí é isso que a gente está ensinando a vocês, há vários detalhes, o somatório dele, aí sim vai levar a bastante vendas e lucros. Exatamente. Vou projetar aqui uma campanha que eu criei. Na semana passada eu mostrei para vocês como criar as campanhas de ads, né, para você colocar o diário, para vocês também criarem também lá na central de promoções. Eu até voltei um pouquinho porque tinha ficado um pouco vago, né, de uma aula retrasada, que na central de promoções vocês podem criar descontos também, caçamba, como que chama? Os valezinhos para vocês terem ali um desconto no produto. Então, mesmo que o produto tenha lá, você está aplicando lá 26%, você pode dar um cupom ali de R$10 ou de 10%. Então, você pode agregar também para o produto ficar mais chamativo ainda o anúncio, tá? E é tudo calculado. Você vai usar aquela planilha de precificação e vai deixar ele já tudo isso calculado antecipadamente. Por isso que é importante você ter ela ali, para você ter esse cálculo na mão e o que você vai fazer. Na hora que você abrir o anúncio lá, caramba, e agora? O que eu faço? Que preço que eu coloco? Qual que é o preço base? Então, você tendo a planilha ali organizadinha, você consegue fazer isso muito fácil. Tudo bem que é uma planilha de Excel, mas tudo bem, quem tem computador, quem tem programa, usa o sistema. Mas aqui é uma tela que você fica assim na cara do gol, fácil para você fazer. Eu vou projetar aqui uma campanha que eu criei, só para vocês entenderem um pouco sobre o que eu estou falando, da parte de vocês poderem projetar, colocar campanhas. Estão visualizando a minha tela? Então, aqui no caso, eu tenho aqui 4 campanhas ativas. Vamos clicar aqui nelas. Uma das campanhas está perdendo por limite de orçamento. Revise isso. Isso aqui, gente, toda hora o Mercado Livre vai querer isso, tá? Sempre ele vai querer que você ponha mais dinheiro. E aí, claro, você vai verificar se faz sentido o que ele está te falando aqui. Ele vai te dar aproximadamente, se você aumentar, ele vai te dar X
vendas a mais. Vamos ver aqui, entender aqui, ó, das 4 campanhas, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Ó, uma ticket de R$100, 10 anúncios, R$500 outros anúncios e R$1.000 mais 6 anúncios. E aqui, um anúncio só. Esse Ads aqui, essa conta eu criei, foi na sexta-feira. Então, inclusive, ele até me dá aqui, ó, esse reloginho. O que ele pede? Para que quando você crie uma publicidade nova, você aguarde o período de 7 dias. Que é para que você tenha realmente, depois no final, relatório e saber tomar suas decisões. Opa, o que está acontecendo depois de 7 dias? Porque você criar um Ads, puta, não vendeu nada, amanhã você vai lá e mexe, aumentei o valor. Não, agora o clique ficou muito alto, abaixa, faz isso, e começa a mexer, você não vai conseguir ter no final um relatório que você consiga enxergar e entender e tomar a tua decisão. O que você faz? Para onde eu vou? Eu quero aumentar mais o valor, eu quero aumentar o ACOS. Então é importante. Então aqui ele está me dando ainda esse reloginho, ó. Recomendamos não alterar, tá? Então ele me dá isso. E aqui também, lógico, ele me dá uma recomendado. Ó, o meu atual é R$50, certo? Ele me dá aqui quantos cliques. Olha quantos cliques adicionais eu vou ter se eu sair de 50 para R$174. Então, ele me dá essa estatística aqui que eu vou ter tudo isso aqui de clique. Isso aqui eu vou ter tamanha proporção em conversão? Ele não me fala. Então, eu vou ter mais cliques porque ele vai me entregar mais. Ele vai potencializar mais, certo? Então, toda hora a plataforma vai querer falar isso. Mesmo sendo antes de 7 dias. Tá? Então, eu coloquei R$50. Então, vou colocar aqui, agora não. Mas aí, vamos entrar nessa campanha. Olha quanto que ele ficou aqui de ACOS, 4,31. Aqui as impressões, o quanto ele imprimiu, né? Você vê, né, Neime? Você falou de sexta-feira para cá, um anúncio teu teve 6.000 visualizações, né? Olha esse aqui, 6.000 impressões. Olha esse aqui, que interessante, ó. 1.986. De sexta para cá, é pouco. 34 cliques apenas, certo? Uma vendida por Ads. Olha isso. Investimento, R$150. Agora vamos clicar nesse anúncio. R$150. Ele vai me entregar aqui, ó, o mesmo relatorinho, né? Só que aqui, de uma forma para vocês visualizarem. Olha isso. Tem uma venda Ads, ó. Então aqui você consegue enxergar. Eu gastei R$150 para uma venda de 3.479. Então aqui você começa a enxergar, caramba, faz sentido? Faz sentido eu sair de R$50 para virar 172? Aqui eu vou analisar se faz sentido ou não, certo? Aí você vai tomar a decisão. Olha o valor do clique, R$4,41. É um clique alto, não é barato. Mas também o ticket é um ticket alto também. Então aqui você vai ter a sua tomada de decisão. Caramba, tá cobrando muito caro por o que tá entregando. Não faz sentido eu aumentar aqui o meu Ads lá de 50 para 172. Eu vou vender 3 vezes aqui? Faz sentido para mim? Eu tenho essa lucratividade? Então aqui, ó, eu sei que eu tirei R$150 aqui do meu negócio, da minha margem, certo? Mas aqui é uma somatória, tá, gente, de um anúncio de alta performance. Vou mostrar aqui em métricas, ó, o mesmo produto. Então aqui a gente teve uma venda em Ads, tá aqui, ó, uma venda em Ads, mais outras 5 vendas fora do Ads. Olha só aqui a força desse anúncio, só para vocês entenderem que é uma somatória das coisas. Então, eu poderia pegar, já que esses 5 aqui de Ads, sem Ads, eu não gastei lá os cliques, eu poderia, nesse caso, aumentar um pouco lá o valor e ganhar mais vendas aqui. Concordam? Estão entendendo como é interessante vocês analisarem esses números e terem esse conhecimento na mão? Que aqui vocês vão ter as estratégias. Aqui vocês vão conseguir enxergar melhor o que fazer. Se realmente o Ads está fazendo sentido ou não.
Tá fazendo sentido? Ele tá me ajudando. Aqui ele entregou menos de 20% de todo o jogo. Mas se eu aumentar lá, eu vou ganhar mais 3 vendas. Essas 3 vendas, com tanto de ads que eu vou investir, no total, com ads e sem ads, faz sentido? Fecha a minha conta? Então você começa a ter esse cálculo que tem que se fazer, tá, gente? É um negócio. Apesar da gente estar falando aqui de uma plataforma, isso aqui é uma estratégia de negócio para todos. Então tem que saber o que vocês estão fazendo. Quem já tem comércio aí sabe, opa, comprei o produto por tal, mas eu comprei uma promoção fantástica lá com preço baixo, mas eu não preciso vender ele por preço baixo, eu posso jogar ele ganhando muito dinheiro e posso pegar um pouco dessa lucratividade, jogar aqui e fazer um balanço. Então vamos imaginar isso no Ads também. Então você pode... Aqui são possibilidades, tá? A gente está aqui só para explicar todo o jogo e aí vocês analisarem e tomarem a decisão de vocês. Porque cada um tem o seu negócio. Tem a tua profundidade de estoque, tem a tua margem. Opa, se eu vender e acelerar essa venda agora, eu vou ficar sem estoque. Então, faz sentido acelerar? Né? Então, tem que fazer tudo isso na balança. O que a gente está mostrando aqui é vocês entenderem todo o jogo. E aí sim, opa, esse produto aqui que eu tenho profundidade de estoque, tá lá parado na loja, eu tenho uma lucratividade nele, eu posso fazer um jogo diferente nele. Então, eu vou criar um anúncio de alta performance para ele, vou fazer toda a estratégia nele, vou pegar um ads para ele específico e vou alavancar ele. Estão entendendo? Então, vocês precisam só ter o conhecimento. A estratégia, vocês que vão começar a enxergar. Caramba, eu tenho esse produto aqui, que nem esse produto agora, eu fiz ele sexta-feira. É um produto que deu muito certo. Vendeu muito bem, um ticket alto. E aí também volta até falar sobre ticket, valores de ticket, né? Você fala, mas vai vender um produto desse valor na plataforma? Vende, gente. 3 mil, 4 mil, 5 mil, 9 mil, 10 mil. Tem muito produto desse, tá? Muito, muito. Então também é outra coisa para vocês abrirem um pouco a mente. Quem já vende aí o jogo de revenda, vende multimarcas, sabe que tem produtos de muito mais caro do que isso. 4, 5, 10, 20, 30 mil e vende. Não é um anúncio que vai vender de 30 mil toda hora? Não sei, ainda não conheço, mas deve ter. A gente que não está nesse jogo, mas deve ter, né, Luiz? A gente está em busca desses caras aí, aumentar o ticket. Então, vocês estão entendendo como funciona a estratégia no modo geral? Então, não é só ads, não é só anúncio, não é só central de promoções, é um junto de tudo isso. Aí, aproveitando esse gancho, Fernando, claro que quem vende produto de revenda vai vender um ticket de 9 mil, 5 mil por conta da marca ser conhecida. Aí eu te pergunto, esse produto que você trouxe aí tem alguma marca conhecida? Sou Joe. Eu gosto de fazer essa provocação justamente para quebrar essas crenças erradas, essas crenças que limitam a gente, né? Aí vem aquele lance de novo, eu jamais compraria um produto de 5 mil reais sem marca nenhuma. De 3 dias para cá você vendeu 6, né? Então, é isso, pessoal. Então, começa a quebrar um pouco dessas crenças, essas crenças que estão travando todo mundo aí, tá? Outro detalhe que eu queria acrescentar, a gente sempre olhar porcentagem, tá, pessoal? Porque é o porcentagem que vai dar clareza para a gente. Ou seja, 4,41 é um clique caro ou barato? Depende, né? Então, olha quanto é que deu de porcentagem, 4,5, não foi, Fernando? De Acos, mas se botar no Tacos, que agora é o total, olhar aqui. Menos de 1%. Vamos olhar aqui já, vamos olhar. Então, quem é empresário, quem é empreendedor, pessoal, quando for fazer conta, sempre ver porcentagem. Isso é crucial, a porcentagem, tá, pessoal? Porque senão a gente vai falar assim, R$4 é muito ou é pouco? Olha lá. Olha isso. No Acos, ele já é muito barato. Sim. Porque está em 4,31. O Acos é quanto ele vendeu dentro da campanha. O Tacos é o total. Então, o Acos é aquela única venda que ele fez dentro da campanha. Né? Então, ele teve R$150, ele fez uma
uma venda. E o tacos é o total, então é R$150 em cima dos 5 itens, das 5 vendas que fez. 3.479. Exatamente. Então foram 5 vezes 3.479. Ah, não. O 3.479 foi uma venda no Acos, certo? Uma venda, exatamente. Exatamente. E o Atacos são as 5 vendas no total. Ou seja, menos de 1%. Aí vai te dar uma clareza muito maior se 4,31 ou 4,41 é muito ou é pouco. Então, jamais olhem preço, valor, sempre olhem porcentagem, tá, pessoal? E aí é o que faz sentido. Agora, não adiantaria nada estar 4,41 clicando centenas aqui de cliques, né? Centenas de cliques e não ter conversão. Então, aí a gente volta a analisar o que está de problema no teu anúncio. O que está acontecendo? Por isso que esse relatório é importante também. Porque não adianta também você ficar ali gastando energia financeira, sem entender. Opa, não vai. Mas o que você está fazendo? Você está analisando? Opa, estou tendo impressão, estou tendo clique, mas não está tendo conversão. Por quê? Aí você vai olhar lá, está clicando, está tendo alguma dúvida no anúncio, o anúncio pode não estar tão claro. A segunda foto, porque clicou, não importa se o cara, não importa se ele olhou a primeira foto só ou se ele olhou todas. Clicou é clique. Se ele vai passar ou continuar o teu anúncio, é outro problema. É clique, não mostra, ele clicou e olhou todas as suas fotos, ele navegou no teu anúncio. É um clique, clicou, cobrou, já era. Então, você tem que estar com a primeira foto chamativa, já foi porque ele clicou. Pode ter gente que clica de curiosidade, pode, mas a segunda foto ela tem que estar sempre também bem alinhada para que possa atrair mais esse cara. Se tiver dúvida sobre o anúncio, pode gerar uma incerteza e o cara não comprar e você pagou o clique. Por isso que a gente fala que é um conjunto, você tem que estar com um anúncio bom, com todas as informações corretinhas, para não gerar uma dúvida. Gerou dúvida, perdeu a venda e pagou o clique. Então é o pior de tudo, perdeu a venda e ainda pagou por isso. Então, olha como que é importante vocês terem esse passo a passo, mas chegar aqui no Ads, colocando toda essa estratégia. Opa, não está girando. Aí sim você começar a olhar essas métricas para vocês entenderem o que está acontecendo e ver realmente porcentagem. Como o Luiz falou, é 4,40. É um ticket alto. É alto. Um ticket não, um clique alto, né? É alto, relativamente. É alto se fosse um produto de R$50 e vendendo uma peça. Seria altíssimo, produto de R$100, R$200. Mas é um ticket alto para o clique que está ali. Então precisa ter essa análise. E é isso que a gente quer passar para vocês entenderem isso. O que é alto, o que é baixo. Eu tinha um outro anúncio, não está aqui, porque já é uma campanha que já passou. O clique dele era R$7,70. Um ticket de R$1.700 era R$7,70, mas a conversão era muito grande. Então o cara que clicava era a compra certa praticamente. Fazia sentido para mim. Então eu mantenho. Opa, tô pagando R$7, que seja 3 cliques, vende um, 3 cliques, vende um. R$21, R$22. Viram que lá eu coloquei, no meu caso, tá? Dentro ali da planilha de precificação, eu já coloco ali um valor. Eu coloco isso para eu entender também quanto que eu tô pagando disso no final das contas, para eu ter mais clareza no meu negócio. Então é importante que vocês tenham isso também. Opa, eu tenho aqui o meu negócio todo na mão, eu sei o que eu posso fazer. Eu sei que esse produto aqui não está alavancando, esse aqui está me entregando um monte de margem, eu posso chegar nesse outro para poder fazer ele startar. Então, posso gerir o meu negócio. Posso gerir. Então, isso aqui, gente, é uma empresa. É um CNPJ, é uma empresa, ela precisa de bons funcionários, que no momento ainda somos nós, né? Mas, eu empresário. Mas sabendo que mesmo assim é um negócio que você pode gerir à distância, você tem ali uma liberdade territorial muito maior ainda, porque você vai fazer uma estratégia. Tendo internet, você faz de onde for e deixa a coisa acontecer, mas você que tem que gerir isso. Opa, para onde eu vou? Eu vou sair para a rua, eu tenho que saber para onde eu vou, não vou sair andando, virando em qualquer rua ali,
somente no Rio de Janeiro. Aqui saiu sem destino, vai dançar. Então, essa estratégia é muito importante para vocês criarem isso. Opa, vou chegar ali. Aí sim, nesse meio, opa, para eu chegar lá, eu preciso fazer esses passos. Não deu certo? Ajusta. Não deu certo? Ajusta. Então, e a gente está aqui só para mostrar todos esses caminhos para vocês, tá? Outra coisa que eu queria acrescentar, Fernando, aí é uma métrica também, né? De quantidade de clique para uma conversão. Eu sempre gosto de passar isso aqui, que dá uma clareza legal também. Nas categorias, no modo geral, geralmente são 100 cliques para uma conversão. Então, se a gente estiver dentro dessa média aí, é algo bacana. Claro que tem categoria que vai demorar, vai ter mais cliques, porque a pessoa está ali vendo os detalhes e tudo mais. Então, sei lá, estou vendo a Beth ali, por exemplo, uma cadeira gamer ali. Talvez a cadeira gamer, a pessoa vai querer ver mais detalhes, então vai ver se é confortável, se quanto gás tem e tudo mais. Então, ele vai ser um pouco mais detalhista, né? Tem produtos que são descrições, algum eletrônico, talvez seja um pouquinho menos também. E, por exemplo, nos envelopes de segurança, a minha média são 2 cliques e uma conversão. Então, isso é altíssimo, porque ele é um commodity, né? Não tem muito que está ali diferenciando, o tamanho dele é aquele ali, pronto, e acabou, ele verificou a descrição do produto, ele verificou que tem depoimentos positivos, feedbacks positivos, e vai lá e compra, porque não tem muito detalhe, mas no modo geral, tá, só para dar um pouco de norte aí para vocês, são 100 cliques para uma conversão. Se você estiver dentro daquilo ali para menos, você está já voando com a conta, tá? Isso aí. Isso é interessante vocês entenderem também. E isso daí, ele dá tudo, essas métricas, ele entrega tudo no negócio de vocês. É importante vocês enxergarem isso, porque às vezes vai falar, não tá legal isso, mas ele tá ali dentro. E aí, é claro, pode se acentuar, pode se fazer novos jogos. Opa, quero mudar aqui uma estratégia. Tem esse anúncio que já está performando, deixa ele ali, cria um outro e faz um negócio em cima dele ali, como um teste também. Porque às vezes tem isso, você faz, às vezes que nem a parte do Ads, né? Que nem o Luiz já falou em algumas aulas anteriores. Aí você fez um Ads igualzinho para esse produto, igualzinho, nesse mesmo anúncio, tá? Fiz um Ads para ele de acos idênticos, valor idêntico, ele apareceu lá um clique de R$3. E aí, para esse produto nesse ticket, não faz sentido. Você vai lá, exclui essa campanha, cria uma outra, ele abre lá com R$1. Então, assim, a gente não tem essa lógica de quanto que eles fazem, quanto que eles cobram exato. A gente sabe que, é claro, quanto maior o ACOS que a gente coloca, mais ele vai precificar, ele vai jogar mais para cima, vai jogar lá no topo da tabela, mas também ele vai cobrar mais caro por isso. Então, vocês têm que entender esse jogo também. E aí, se a gente tem um anúncio ou uma conta, por exemplo, a gente estava analisando a conta junto com a Beth. A Beth está lá no Correios e está com uma entrega de 30 dias, certo? Se ela estava lá o anúncio dela com altíssima performance, muitas impressões, muitos cliques, mas ele estava lá no topo, ela jogando ele lá em cima, só que a hora que o cara clica para comprar, ele vê lá 30 dias para entregar. O cara, opa, caramba, não dá. Aí você fica tendo clique, e não tem venda, você está gastando dinheiro. Então você tem que entender, e mesmo sendo um valor mais barato que ela estava oferecendo, então está entregando um pressão muito bom, só que com prazo de entrega muito longo. Então aquele cara que está pegando aqueles primeiros ali, a primeira página, talvez ele esteja, ou a maioria das vezes, o cara quer para ontem. O cara quer uma entrega mais rápida. Aí o cara vai analisar, ele está vendendo por R$500, que é barato, ou está vendendo por 550. É 10%, é dinheiro, tá? É porcentagem muito boa, mas é R$50. Vai me entregar daqui 3 dias, o cara vai lá e compra. Então tem que ficar atento nesses jogos de ads, onde você tá, e isso é você analisar por que não está tendo clique e não está tendo conversão. É entender o ads.
Porque senão você vai ficar gastando, aí você vai lá, caramba, não tá vendendo, vou colocar mais ads. É pior, você tá afundando mais. E outra também, né? Isso aí, apesar de a gente não saber exatamente como funciona o cálculo, a gente tem uma noção, mas quando vai clicando e não vai convertendo, ele tende a ficar mais caro, porque o algoritmo está percebendo que o seu anúncio é ruim. E vai chegar um ponto que ele vai até parar de imprimir também, porque apesar de ele dar dinheiro para o Mercado Livre, o Ads, óbvio, mas não é o que eles querem de início, né? O business dele ainda assim é comissão, é venda. Aquilo ali é algo, digamos assim, secundário para eles, né? Então começa a não fazer muito sentido ter clique, 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 mesmo a gente pagando. Então, ao contrário, até no Ads também é verdadeiro. Agora, o contrário, né? Se você começar a ter clique e conversões rápida, ele começa a cair também o custo lá. Então, é bem interessante isso, tá? Diga lá, Beth. E eu percebi que dentro de um mês, você está falando que vai aumentando o valor do clique, o clique aumentou 20% o valor do clique. Foi Exatamente. aumentando e, assim, o que eu percebi é que, pelo prazo estar muito longo, as vendas foram feitas para lugares bem distantes, que não sei se é porque o prazo já é um pouco longo mesmo, então eles já consideraram comprar, né, que talvez até outros anúncios já estariam entregando com prazo um pouquinho mais longo, não sei. Porque foi assim para Manaus, Mato Grosso, para outros lugares assim bem distantes do Rio, que estava fazendo a venda para esses locais. Mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. Essas questões, né, que a gente está fazendo o drop, aí a gente está tendo um investimento, aí a gente tem que fazer a importação o mais rápido possível para a gente ganhar dinheiro, né? Até mesmo por causa da despesa que a gente... Assim, o investimento, melhor colocando, né? O investimento que a gente está fazendo no negócio. Aí, assim, se a gente tem um anúncio que ele já vendeu assim, mais 10, 15 por aí, futuramente, se você for retornar um X, que às vezes você parou por uma questão financeira, uma questão de momento, você for retornar o X, já que o assunto é o X, a gente deve retomar a esse anúncio ou é sugerido que se crie um novo? Pera, deixa eu ver se eu entendi. Você tem um anúncio, você tirou o ad. Ele foi pausado por conta de falta de estoque, e aí Ou você... financeira, uma questão financeira sua que você achou que não daria para investir mais do que você já investiu por mês no Ads. Olha, eu acho que essa tua dor aí agora, Beth, é por conta de drop e tudo mais, né? Depois que você tiver a conta rodando, provavelmente você não vai pausar por conta de financeiro, tá? Então, nesse iniciozinho, realmente acaba acontecendo isso. Provavelmente vai pausar por conta de ruptura de estoque, porque ele vai fazendo sentido para você, tá? Então, você provavelmente não vai pausar por conta financeiro, e sim por ruptura de estoque. Tendo ruptura de estoque, claro que zerou ali, pausou o anúncio, quando chegar, obviamente que é muito melhor você impulsionar esse anúncio com venda do que um zerado, tá? Sem sombra de dúvidas. Tá? Exatamente. A mesma estratégia que a gente fala de alavancar o anúncio, do zero, é muito mais fácil você alavancar ele já com venda. Exatamente. Ele tem 10, 15 vendas, ele é muito mais fácil, porque sair do zero é mais difícil. Aí você tem lá, por quê? Quanto mais venda no anúncio, por que a gente fala de anúncio de alta performance? É o cara entrar lá e ele vê esse cara aqui vendeu 0 e esse cara aqui vendeu 100. De quem que eu vou comprar? A plataforma garante ambas vendas, ambas as compras. Mas tende ao cara, caramba, por causa da diferença pequena de preço, vou comprar esse que já tem 100. Então, tende a ir para esse. Então, é mais difícil esse zero sair e o cara comprar ele. Então, opa, esse aqui tem venda. Mas o cara nem olha lá. Eles têm lá 5 mais. Opa, já vendeu. Então, ele já se sente seguro. Então, é muito mais fácil do que um anúncio que tem 0 vendas. É mais fácil. Então, compensa sim você startar ele de novo. A não ser que ficou muitos anos. Aí compensa fazer um estudo. Caramba, vou colocar esse e vou criar um novo. E deixa os dois seguirem, o que despertar, você mantém. Perfeitíssimo. Apesar da gente sempre falar que a gente tem técnicas, nada melhor do que na prática. Então,
eu sempre falo, não paga nada para fazer um anúncio, né? Claro, para o Ad, sim. Mas depois que você tiver uma conta grande, esses valores pequenos para o que a gente fatura, vale a pena a gente estar testando, tá? Então, claro que esse anúncio que já tem bastante venda, ele pausar, assim que chegar ao estoque, você vai precisar de um pouco de energia a mais para impulsionar ele, mas muito provável de ser bem menos do que do zero ali, tá? Talvez aqueles anúncios que esteja com a reputação ruim, aí já é outra coisa, aí talvez valha a pena pagar e fazer um outro. Mas em questão de ruptura de estoque, pausar ele, com certeza impulsionar ele, tá? Ok, obrigada. É isso aí. Gente, alguma dúvida? Vamos lá, é o momento da gente tirar dúvidas aqui. A gente falou aí, vem falando uma sequência, né? De montagem de anúncio, de central de promoções e a estratégia no ponto final, que é a gente colocar o patrocínio disso. Depois de tudo que a gente montou, bem montadinho, impulsionar isso. Então é o final da estratégia do anúncio, tá? Bom, aqui são as dúvidas. A Camila estava com dúvidas, falou que estava ainda um bicho de sete cabeças, ainda o Eds. Camila, consegue visualizar um pouco melhor agora? Tem alguma dúvida? Já fiz vários testes aqui e vou testando. Eu não sei se eu perdi alguma coisa da última aula. Esses dias eu falei assim, quer saber? Vou acabar com todas essas campanhas, vou fazer uma nova do zero. Eu comecei uma nova do zero. Eu coloquei só os produtos que eu queria, que era no mesmo nível, mais ou menos, só 3 itens, e deixei. Os outros tá rodando orgânico e eles têm. O Luiz comentou alguma coisa, tipo assim, agora há pouco, a cada 100 cliques, teoricamente, conversão. Se eu olhar por esse lado, tá ok, tá dentro, tem uns bem bacana. E em questão de impressões para cliques, tem alguma ideia? Assim, Não. Só assim, para ver se o meu tá mais ou menos, se eu preciso mexer alguma coisa. Infelizmente, a métrica de impressão e clique eu não tenho, tá? Mas o clique conversão, sim. A gente tem essa métrica aí, tá? Mas, ó, esse novo, por exemplo, acho que faz uma semana mais ou menos que eu fiz. 129 cliques deu 6 vendas. Tá ótimo. Muito o outro, 155, 3. Então, tipo assim, tô nessa média. O outro, 216, 2. Então, beleza. Fora os que foram sem patrocínio. Sem patrocínio, né? Sim. Então, lembrando que assim, o Ads ele é um complemento das tuas vendas, né? Vai falar, eu estou vendendo só em Ads, só em Ads. Não. Então tem ali um complemento. Foi aquele número que eu mostrei, ó. Eu tenho 5 vendas orgânicas e uma venda Ads. Faz sentido eu impulsionar ele ou tirar? Acho que o Eduardo teve também um insight disso aí. Eu estava vendendo muito mais sem o Ads e pouco com o Ads. Aí você fala, caramba, não faz muito sentido, eu estou gastando muito para pouca conversão. Então aí, vou analisar isso e saio fora disso e vou manter só no orgânico. Então, o importante é que vocês entendam toda a ferramenta. O Ads, ele não vai fazer milagre, que nem o Luiz falou, mas ele vai impulsionar você mais. Então, às vezes a gente quer impulsionar uma conta jogando muito lá em cima e a gente nem tá olhando onde que ele tá jogando a gente. E aí você tá lá achando que eu tô lá em cima, tô bem pra caramba, mas aonde você tá lá? Você sabe onde você tá? Então tem que enxergar esse jogo. Porque vocês estão conseguindo compreender o que eu tô falando? Você colocar o Eds, colocou um Acus alto, te jogou lá pro topo. Você tá brigando com alguém lá em cima, porque tem diversos players vendendo. Da mesma forma que a gente está colocando aqui estratégias, tem outros colocando também, certo? Então a gente só precisa enxergar onde a gente está se posicionando. Opa, estou colocando muita energia, muito Acus, mas estou entregando pouco. Meu frete é ruim, meu prazo de entrega é ruim. Opa, preciso sair disso aqui. Não adianta eu gastar essa energia. Joga um pouco menos e deixa ele lá por uma página. Até porque a plataforma, gente, ela tem ainda, mesmo da parte que ela tem as partes de busca por preço,
por frete full, algo desse tipo, a própria plataforma, ela tende a colocar os vendedores da região do comprador. Ela tende isso, não é a regra, mas dentro disso, do jogo todo, então não faz sentido ela pegar e ficar impulsionando um cara do Rio de Janeiro, ficar colocando o anúncio de um cara de Tocantins. Então ela tende a colocar pessoas mais próximas. Por quê? O frete que ela cobra é igual. O mesmo frete que ela cobra de um vendedor aqui do Rio é o mesmo de São Paulo, é o mesmo de Minas, é o mesmo de Tocantins, é o mesmo do Paraná, certo? Então, para que ela vai pegar um frete tão distante, ter um custo maior por esse frete, recebendo o mesmo valor? E com prazo de entrega muito maior. Então, se o prazo de entrega for parecido, ela vai entregar do cara mais próximo. Ela é inteligente, é economia para ela. Certo? Então, nem sempre vai ser o melhor preço que vai levar. Mesmo tendo um preço, opa, esse cara que está mais próximo, é esse cara que vai. É esse que ela vai impulsionar. Eles são muito inteligentes. E não é porque a gente é bonito, é porque a gente vai estar mais próximo e vai ser mais lucrativo para ela. Então, vocês têm que entender isso também. Então, tem um jogo, tem a venda para todos. Tem venda para todos. É claro, se a gente estiver melhor posicionado, a gente vai conseguir morder mais uma fatia desse bolo. E esse negócio do reloginho que vocês falaram, gente, realmente, parece que na hora que sai uma, sai duas, três, assim. Aí depois fica um tempão sem. Daí parece que roda de novo. A impressão que é uma roleta. Chegou na sua vez, clicou, vai uma atrás da outra. Chegou de novo, vai. Camila, a gente vê isso, é impressionante. Você fica ali, daqui a pouco sai uma, duas, três, você fala, caramba, me escolheram. Aí você fala, cara, sou eu. É porque a plataforma, ela quer vender. Opa, esse aqui tá tendo muita procura desse, ele acertou. Ela vai impulsionar. Ela quer pegar esse anúncio poderoso, porque... Aí eu falo que depois fica horas sem de novo, aí depois vai de novo. É mais ou menos assim. Eu falei, gente, esse negócio eu acho que tá meio programado. Às vezes dá até a impressão, né? Parece que fica ali um tempo sem vender, daqui a pouco sai um monte de venda. Um monte também nem tanto, né? Aí é de conta para conta, mas acontecem as vendas, né? Vamos falar dessa forma. O importante é que vocês entendam a ferramenta, que nem você falou, Camila, de mudar a estratégia do Ads. Sim, é legal criar campanhas, e você vai fazer os testes e vai enxergando o que cada campanha encaixa com a sua empresa, com os seus SKUs. Você vende um tipo de produto, ou a Suelen vende outro tipo de produto, o Eduardo vende outro, o Ney vende outro, a Daniele vende outro. Então não é uma receita igual para todos. Estão conseguindo compreender? E que são tickets diferentes, valores diferentes. Então a gente está para explicar sobre a ferramenta e vocês traçarem as estratégias de vocês. Então tem estratégia. Não adianta eu pegar um ads de um produto de R$30, colocar ele lá dentro. R$30, outro de 10 mil, outro de 5 mil. Então ali ele está pegando aquele dinheiro, R$50, e está impulsionando aquilo. Quem vai comer primeiro? Às vezes o cara, aquele ticket que tá, aquele produto está tendo mais clique, não é o que você quer dar mais venda para ele. Talvez não seria aquele que você quer mais vender. Então vai ficar difícil você controlar isso, porque esse item está tomando o dinheiro do clique do produto que você queria vender. Estão conseguindo entender? Clique diário. E aí é importante você fazer entender, talvez setorizar por valores, ou até mesmo individualizar. Opa, vou colocar aqui X reais em cada um desses, e vou entender cada um deles, onde eu posso colocar mais energia que eu digo dinheiro, aonde eu vou colocar menos. Você vai criando uma estratégia, é claro. Quando a gente fala de poucos SKU, a gente consegue ter essa gestão mais na mão. Mas quando a gente tem muitos, é mais complicado, mas aí você pode separar ele por ticket. R$1.000, 2.000, 5.000, em tentar fazer dessa forma. Acho que vai conseguir. Você vai lá, que nem a gente tem player com 5.000, 9.000 SKUs, 10.000 SKUs. É difícil gerir isso.
Então, você pegar um ticket de R$ 50 e outro de 20 mil, colocar o mesmo ads, na mesma campanha, estão conseguindo entender? Como que você vai fazer uma métrica depois disso? Vai ser difícil de entender, apesar dele dar ali o clique e tudo mais, mas você colocou lá R$ 100, aquele produto que clicou mais, tirou a oportunidade do outro. Então, às vezes, você está deixando de vender um item porque um está chamando a atenção, está tendo clique, não está tendo conversão e está tirando o dinheiro de um que poderia estar tendo conversão. Então, olha como vocês precisam enxergar toda essa estrutura da publicidade. Entendeu, Camila? É um pouco mais elaborado assim, mas é para vocês entenderem o que é o Ads. Ele também não é milagroso, ele é potencializador, e principalmente nas contas jovens, é jogar você lá para cima, para o topo. Para quem já vende, tem contas poderosas, você já tem lá, já é um cliente Gold, já é o Platinum, você tem já uma visibilidade alta, e aí sim, você pode trabalhar com essa patente, vamos dizer assim, né? A própria plataforma vai impulsionar esse grande. Então, o que é o Ads? É pegar você lá de baixo e jogar para a página lá de cima. Que às vezes o cara nem tem Ads nenhum, mas ele já está lá em cima, porque ele ranqueou, ele é antigo, ele vende muito, ele está lá em cima, sem Ads nenhum. Então, é pegar você lá de baixo e jogar lá para cima. Então, conforme você vai ganhando a sua conta, ganhando relevância, você vai subindo também esses degraus. Uhum. É isso aí. Dá relevância ao teu anúncio, né? Então, por que ele acaba cobrando um pouco mais caro de players novos? Porque dificilmente ele vai ter um anúncio no orgânico lá nas primeiras páginas. Então, quando um player já é antigo ou um Platinum, um Gold, ele vai ter no orgânico, às vezes, o anúncio dele lá nas primeiras páginas. E mesmo depois que vocês chegarem já, né, nas primeiras páginas, ainda assim é interessante ter o Ads ligado, pelo menos essa é a minha opinião. Porque imagine um cenário, você na primeira página, você tem 50 anúncios, e você vai ter o teu orgânico na primeira página e o teu patrocinado também na segunda página. Com isso, você tem 2 chances mais de vender, né? Então, isso é bem interessante. Você começa aumentando mais a tua probabilidade de vender ali. Luiz. Isso, né? Ou vale a pena, depois que eu estiver no orgânico na primeira página? Vale, porque você tem 2 chances mais de vender, porque ele meio que duplica teu anúncio, né? Ele não são 2 anúncios, tanto que quando vende ou no orgânico ou no patrocinado, ele vai somar a venda no mesmo anúncio. E aí você vai ranqueando cada vez mais ele. É um ciclo virtuoso isso aí. Então é bem interessante essa parte aí. Eu ia falar, você tocou nesse assunto. Não sei se vocês conseguiram compreender o que o Luiz falou agora, né? Um anúncio só, exposto 2 vezes na primeira página. Vocês conseguiram entender isso? Uma pelo ranking da própria conta, ou pelo próprio anúncio ali, ele está lá na primeira página, e o outro porque você pagou um patrocínio, ele está ali também. Então você está ali, se não entrar no bolso direito, entrou no esquerdo. Conseguiram entender? Então é importante também, você aumenta as possibilidades de venda. E tem players que pegam ali, por exemplo, um anúncio, tem vários, né? Pega um anúncio, ele faz 50 anúncios desse. E coloca, você vai procurar ali, você fica ali naquela página, você fala, puta, esse cara ferrou. Ele faz um monte. Ele acha que, se esse cara não clicar desse aqui, clica no outro. Mas é nítido, ele não troca título, ele não faz nada. Nem a primeira foto ele muda para falar que é um outro produto e gerar curiosidade. E aí o que ele faz? Ele divide a somatória de vendas. Então, o que é mais importante? Você ter um anúncio com 100 vendas ou ter 10 anúncios com 10 vendas? Então, você tem um anúncio com 1000 vendas ou 100 anúncios com 10 vendas. Você tem um anúncio poderoso. Até porque a gente falou de anúncio, né? Se a gente tem ali na relevância do anúncio, se tiver uma negativa com poucas vendas, ela impacta muito. Então, um anúncio lá de experiência de compra, ele de 100, ele já cai para 75. Depois ele cai para 65, depois 50, depois 30. Aí ele já nem impulsiona mais. Ele não permite nem central de promoções e nem ads, se for um anúncio ruim.
Então, por que que é bom você ter um anúncio só poderoso? Porque qualquer problema que você tiver, ele dilui. Estão entendendo? Então, a técnica de você criar no começo 2, 3 anúncios para ver qual vai performar é importante, que aí você starta ali 2 ou 3 anúncios. Opa, esse aqui performou? Exclui o resto e dá energia naquele. Entenderam? Porque aí você vai conseguir ter um anúncio realmente poderoso, com quantidade de venda, com problema. Se você tiver algum problema, ele vai conseguir diluir ali essa porcentagem. Além de pagar um ad só, em vez de ficar pagando 3, para ficar fazendo 3 ali. No máximo 2, né? Dá para fazer que um é no clássico e outro no premium. Mais do que isso, acho que realmente não faz muito sentido. Que houve um tempo lá atrás, que eu acho que nem é da minha época, que eles falavam que quem anunciava mais vendia mais. Então, o cara que fazia 50 anúncios idênticos, ele vendia mais. Só que essa técnica não funciona mais, até porque o comprador, quando ele bate na cara ali e vê que é o mesmo anúncio, ele já vai pulando aqueles anúncios todos também. Então, além de não colar mais com o comprador, você não tem a questão do ranqueamento de um único anúncio, de potencializar, que é o exemplo que o Fernando tem, entendeu? Que é melhor você ter um anúncio com 1000 vendas do que vários ali com poucas vendas. Claro, é porque a gente acaba focando, eu quero vender, faturar. Mas eu te garanto que quando você tiver um anúncio bem ranqueado, ele vai faturar muito mais do que vários pingadinhos do mesmo produto, tá? A gente não está falando de vários SKUs. A gente está falando do mesmo SKU em vários anúncios, tá? Para não confundir aí também. Boa, boa. Gente, estou lembrando aqui, acho que umas 2 aulas anteriores, eu passei um pouco de ads, e aí eu passei ali alguns exercícios para fazer dentro da plataforma, que são ali o Academy, o ads, inclusive algumas partes, alguns já fizeram, os mais antigos aqui já fizeram isso. Quando você faz isso, além de ter a bagagem, ter alguns conhecimentos, aqui a gente ensina realmente a opção, é o pulo do gato, mas ali ele tem uma basezinha que é interessante vocês fazerem. E além de que, quando você termina, você ainda ganha um dinheiro. Você pode aplicar em ads também. Então, quem está numa conta jovem, ou mesmo que tenha uma conta antiga, às vezes nem fez ali o Ads Academy. Então, é interessante ir lá olhar a conta para ver se está ali, opa, fiz, concluí todos os passos. Ele gera umas medalhinhas também, tá? Então, chequem na conta de vocês, se todos estão aí em dia. É um exercíciozinho que é chatinho, não é os mais gostosos, mas é conhecimento, e conhecimento é para o negócio de vocês mesmo, então vale a pena fazer. E vira e mexe, eles atualizam também, mesmo quem fez, às vezes vai aparecer lá 100%, vai aparecer, opa, 84%, falta uma etapa para fazer novamente. Então revisem isso, porque às vezes eles geram, além de medalhas, eles geram mais dinheiro também, tá? Isso em publicidade. Então, esses dias a gente teve lá um ranqueamento lá que ele pediu para fazer, gerou R$1.400 em ads, para a gente ganhar de bônus de ads. Olha como que é importante. Então, às vezes a gente fica ali travado, não vou fazer, isso é chato, mas 1.400 conto. Então, olhem essa parte, é importante, principalmente nas contas jovens, verifiquem isso. Tá aí o Lourenço está escutando? Cadê o Lourenço? O Lourenço estava com a conta fresquinha aí. É importante fazer isso. Ellen, acompanha aí. É importante essa parte, tá? Além do que tudo que a gente falou, tem um dinheirinho ali junto no final. Tá? Gente, aí o Lourenço está escutando aí, mandou um joinha. Gente, dúvidas sobre ads? Vamos lá. Diga, Rogério. O Rogério entrou aqui novamente, abriu a câmera. Gente, dúvidas sobre ads. Vamos lá. Quem mais? A Daniele. Daniele tá tão quietinha, Daniele. Fala, manda uma pergunta aí do Espírito Santo para nós. Tá escutando, Daniele? Eu estou falando sem microfone.
Hoje eu não tenho pergunta não, mas é porque hoje eu estou bem cansada, mas eu estou aqui firme e forte até o final para ouvir tudo. Mas estou Ai, meio quietinha mesmo, porque hoje eu estou meio cansada. obrigado aí por estar presente aí. Bom descanso depois da aula. Hoje a aula, acho que... É porque eu voltei para academia hoje, gente. Então, tá pesado o corpo. Aí, Mas academia. mentalmente está zero, né? Mentalmente está. Oi. Boa, boa, boa. Mais uma de academia, ó. Produto de academia é alta. Achar aí a parte da demanda é gigantesca, só precisa ver a viabilidade, mas quem está no garimpo aí é um negócio muito, muito em alta, viu? Fiquem atentos. Você vê aí, mais uma aí, voltou para academia hoje, ó. Já eu Tentando. voltei hoje também, já uma semana e pouca sem malhar. Mas tem bastante coisa na parte de academia, tá? Com ticket alto, com margem boa. Tem muito produto bacana aí, pode ir lá que... Geralmente a gente não sugere ir no nicho e procurar lá, né? Mas é uma boa também, pode fazer dessa maneira aí. Já que está falando sobre isso, né, Luiz, de academia, né? Ó, a gente tem uns produtinhos validados lá bons. Gente, a aula de hoje é isso. Espero que feche um pouco o ciclo aí da parte do anúncio de alta performance. Se tiverem dúvidas, sempre. Não precisa esperar a próxima aula para fazer pergunta. É claro, a gente pede ali os horários comerciais para que a gente possa responder, a não ser que seja alguma coisa muito de extrema urgência para a gente responder aí fora do expediente. Mas se não, pode mandar pergunta, no outro dia a gente responde, tá? Primeiro horário. A gente vai abordar na próxima aula, que só vamos definir aqui, o Luiz, só se vai ser quarta ou quinta, a gente vai definir, vou mandar posterior para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho sobre preparação de anúncios, fotos, descrições, modelos, isso para pensando na primeira importação, tá? Não é o caso de muitos ainda, porque estão ainda fazendo ainda a busca de SKUs, fazendo aí estudos, né? Mas para quem está aí já com material já a trânsito, a caminho, a gente vai falar isso, que é o quê? A gente ter essas preparações antecipadas para que a gente possa ganhar tempo de preparação de envio que a gente coloca também, o que é preciso, ou pelo menos a maioria das vezes, para embalar. Então tem gente que ainda vai estar na primeira importação, que é preciso para embalar, via correios, permitido, etiqueta, programação. Quem já está aí, horários de corte, a gente vai falar sobre isso. A estratégia de alavancagem, que a gente já vem falando, mas a gente vai repassar isso, que é essa estratégia que a gente está falando hoje de fazer um anúncio ganhar corpo rápido. Então, isso funciona bastante, principalmente para quem está importando. Chegou o SKU, é uma estratégia muito boa. A gente vai falar isso tudo na próxima aula, tá bom? Fernando, melhor coisa para embalar envelope de segurança. Ah lá. Tem que vender aqui, né? O jabazinho, né? É boa, e é verdade, verdade. Prático e com custo baixíssimo. Quem precisar, só entrar em contato com a gente aí, direto da fábrica. Caçamba esse Luiz aí de tudo, cara. Boa. Mas é verdade, gente, é isso. Dois Aqui filhos dá para criar. salinho, mas a mulher continua atendendo na 25. São 2 filhos para criar, né, meu parceiro? O teu já está dando lucro já, o teu já está dando retorno, o meu ainda não, filho. O teu já está na operação já, filho, o meu ainda está longe ainda. Eu vi o Ian tava aí, eu ia falar até para ele falar um pouquinho em chinês aí pra gente, pô. Ali. Gente, descontraindo aqui um pouco, o Luiz, ele tá pensando, está aqui conversando com a gente, ele tá pensando já na semana que vem. O moleque tá com quantos anos, Ian? 11? Tá com 11 anos. Já tá falando mandarim, inglês, o bicho é muito ligeiro. E tá certíssimo, o pessoal fala, eu lembro até hoje, né, quando eu tava fazendo aula de cursos de inglês, né, aí eu conversando na aula e o pessoal, professor, quem que fala? A própria matéria da escola, né, falou assim, vocês sabem qual que é a língua mais falada? Aí todo mundo, é o inglês, a gente tá aqui, né? Não era o inglês, né?
Era o espanhol, depois mandarim, depois inglês. Eu falei, pô, mas então, o que a gente está fazendo nessa aula de inglês? A gente tinha que estar na aula de espanhol ou de mandarim, né? O Luiz já está colocando aí com 11 anos, já está falando aí um mandarim, top demais. É o ROI, né? O retorno. É. Boa, boa, Luiz. Gente, então finalizamos. Alguma pergunta que não seja ainda do Eds, que seja no modo geral, que vocês queiram fazer? Augusto, tinha ali, falou da parte da precificação, né, da estratégia. Rogério, aí o Rogério tá silencioso hoje, Rogério. Cadê as perguntas? Tudo certo? Não, quando não tem pergunta, é que tá perigando o negócio, né? Tá tudo tranquilo, Fernando. Então tá bom, gente. Desejo aí a todos uma excelente semana, excelentes vendas. Que precisar, a gente está aí. Até a próxima aula, entre quarta e quinta-feira. A gente vai falar isso antes para vocês, tá? Joia, gente. Obrigado aí pela Gente, companhia. boa noite, um abraço a todos Boa aí. noite. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite. Tchau.